Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Se você é São Paulino ou São Paulina, já vai se inscrevendo no canal, vai deixando o like aí, que isso é muito importante. Eu avisei e confesso que errei o placar, falei 3-0 em cima do Corinthians no Morumbi, confesso que errei, vocês me desculpem aí. Galera, um jogo... E aí, acho que os jornalistas, né, acho que a mídia esportiva do Brasil e principalmente de São Paulo, vamos falar nível São Paulo aqui, que é a que a gente conhece, que é a que a gente tá acostumado, eu acho que eles já sabiam, eu acho que eles já estavam premeditando isso, por isso que talvez o ódio dele fosse tão grande, por isso que talvez, né, a inversão contra o São Paulo que eles fazem todos os dias, todas as vezes, já estava tão gritante dessa vez, né? E aí nós temos um jogo em que o São Paulo mostrou soberania total, Rogério Ceni fez um trabalho excelente, concretizando aquilo que ele vem falando, concretizando esse novo São Paulo, aquele estigma trazer para nós, né? Um jogo merecidíssimo, além de tudo, vou falar de todos os jogadores, vou falar do que foi o jogo, mas eu acho que quando se trata de São Paulo, né, principalmente com os comentários que a gente escuta, não dá pra não mencionar o cala-boca que é, né? Não dá pra mencionar o cala-boca que fica agora nessa mídiazinha podre, nessa mídiazinha nojenta. Então, nada contra o Corinthians que tem uma rivalidade linda contra o Palmeiras, não são nossos rivais estão na Europa, né? Mas assim, um jogo grande, um jogo que o Corinthians, assim, tem um ataque, né, muito forte, esses jogadores que chegaram, William é um jogador que não era nem para estar aqui no Brasil, um jogador de nível Europa, na minha opinião. Nós temos o Roger Guedes, que não jogou bem hoje, mas Renato Augusto, Juliano, um belíssimo time, Fagner, Cássio, todo mundo sabe, mas que não, de uma certa forma, não aconteceu, né? O Rogério deu um nó tático, o Rogério nos surpreendeu, a tática em si, a escalação em si, no começo, eu não estava muito confiante, né? Falei, nossa, acho que a escalação poderia ter sido melhor, mas o Rogério provou o contrário. O Rogério, por mais que eu não tenha, né, no começo ali, a primeira impressão não foi das melhores, o Rogério, ele mantém uma coerência, uma lógica do que ele já vem fazendo no Campeonato Paulista inteiro, e nesse jogo não foi diferente. Ele entrou com o time misto contra o Corinthians, ele continua a proposta dele de tratar o Campeonato Paulista como um torneio secundário, e nos dá um sentimento, nos dá uma ideia de que o São Paulo que ele vai treinar, o São Paulo que ele está montando, está pronto para brigar de igual para igual. Vide não ter perdido nenhum clássico, e quando pega, né, os jogos importantes aqui, né, do estado, Santos, os maiores, Santos, Corinthians e Palmeiras, ele vai e ganha, ele vai e atropela, ele conhece, ele sabe essas formas de jogar. Nós tivemos, eu preciso ressaltar 3 jogadores que para mim são bem inconstantes, mas que hoje fizeram uma partida primorosa, exceto o Sara um pouco abaixo, como sempre, né, infelizmente. Nestor e Igor Gomes. O Igor Gomes de uma forma mais tímida, mas uma entrega muito grande. Outra coisa que vale ressaltar, antes de eu entrar nesses jogadores, em alguns jogadores primordiais ali, no geral todo mundo foi bem, mas eu quero falar de alguns jogadores que foram primordiais para essa história de hoje, digamos assim. Eu acho que pode falar o que quiser. Ah, mas Tidico ainda não tá jogando bem, calma, vocês vão falar um monte de coisa. Comentem aí, inclusive, o que vocês acharam do jogo. Vocês vão me falar um monte de coisa, calma, foi só um jogo, calma, o Rogério, vão colocar um monte de empecilho, mas uma coisa nós temos que admitir: a postura do time, a postura do elenco. O Rogério tem os jogadores na mão. A gente não pode falar, nós não vemos nenhum jogador fazendo corpo mole no São Paulo. Nós não vemos nenhum jogador, por pior que esteja na partida, nós não vemos jogador fazendo corpo mole. Nós vemos uma entrega muito grande do time do São Paulo em todas as partidas, e isso está aumentando. Quero ressaltar muito, é engraçado, né? O Igor Gomes fez uma partida tímida, claro que ele poderia ter sido melhor, ofensivamente talvez, mas uma partida importante, taticamente falando. O Igor Gomes marcou muito bem. Acho que talvez o Caleri jogou demais, né? E o Caleri, ele tem uma... Ele é uma estrela, né? Ele é uma estrela de futebol, porque ele tem uma imagem, né? A gente se emociona vendo o Caleri, vendo o que ele faz, vendo como ele joga, a experiência dele no ataque, a malícia de jogo que ele tem.
unida a muita qualidade. Eu ouvi gente falando, o Caleri fora da área não sabe jogar. Sabe sim, sabe mais do que os outros. Por mais que ele tenha aquele jeitão meio grossão, meio caneludão, não. Ele sabe os espaços melhores, ele sabe o posicionamento melhor, então quem falar isso não sabe nada de futebol. O Caleri conhece muito futebol, conhece os espaços, morreu fisicamente, mas eu tô querendo falar do Caleri porque o Caleri é a nossa saída fácil pra falar que foi o melhor em campo. Mas o Rodrigo Nestor jogou impressionantemente bem. Engraçado isso, o Nestor que estava desacreditado, eu fui muito crítico do Rodrigo Nestor, mas aí chegou o Colorado, que também entrou muito bem. As duas, o pouco que jogou me dá vontade de falar, o Colorado precisa ser titular. Só que o Rodrigo Nestor evoluiu. O Rodrigo Nestor vem evoluindo nesses jogos impressionantemente. Esse jogo contra o Corinthians, o Rodrigo Nestor, além de colocar o Renato Augusto no bolso, ele avançou muito bem. Então, fica complicado de falar, né? Mas assim, ponto muito positivo, o Sara me incomoda porque o Sara ele não encara. O Sara também, uma partida importante taticamente, mas ele para mim poderia render muito mais. Para mim, se ele tivesse mais atitudes, posicionamentos, jogos diferentes, ele poderia fazer coisa muito melhor, na minha opinião. A única que ele foi pra cima, porque a minha crítica ao Sara é que ele tem que encarar, é que ele tem que explorar mais as habilidades dele, a qualidade que talvez ele tenha em algum lugar, ele tem que explorar mais, ele tem que partir mais pra cima, ele é o meia esquerda do São Paulo Futebol Clube, ele é o meia atacante do São Paulo. Então essa é a minha grande crítica ao Sara, a única que ele foi pra cima, ele conseguiu driblar o Fagner, uma bola que passou por baixo do Fagner. Então, nós vimos, é claro que eu não tô querendo comparar, mas o William, Sara, olha o futebol do William. Eu sei que o William é nível Europa, tá muito acima, só que o William, toda bola que ele pega, ele encara, ele vai pra cima. Não importa se ele vai errar, se ele vai acertar, ele vai encher o saco o tempo inteiro. É isso que eu cobro do Sara. Claro que eu não tô comparando o jogador, o William 1 milhão de vezes melhor, mas o Sara era isso que eu queria ver, ele indo pra cima, ele rabiscando, mesmo se errasse um drible ou outro, uma jogada ou outra, é atingindo, é indo pra cima. Essa é a minha grande crítica ao Sara, mas nós temos que ressaltar esses jogadores taticamente. E Pablo Maia, né, gente? Pablo Maia, que é simplesmente impressionante. É um jogador que já... torcida São Paulina, opinião minha, esquece Pablo Maia, esse cara não vai ficar no São Paulo. Pra mim tem uma qualidade excelente, pra mim é um jogador já que desde pequeno já dá pra gente ver, desde novo, já dá pra ver que ele é diferenciado, ele, se der espaço pra ele, se der, né, se você deixar o Pablo Maia gostar do jogo, se você vacilar com ele, além de marcar muito bem, ele cria as jogadas e ele tem uma calma, uma tranquilidade que chega a impressionar em um jogo pedreira, né, em um jogo grande, igual esse do São Paulo e do Corinthians. Depois nós tivemos alterações, eu não gostei das alterações a princípio, achei que o Rogério não deveria ter colocado o Juan por causa do momento do jogo, mas talvez o Rogério tenha optado o Luan pelo Luciano que provavelmente deveria estar com o físico debilitado. Achei que não era jogo pro Juan, mas eu gosto, mas eu gosto do Juan, viu gente, não tô falando nada disso, eu achei que não era o momento, mas tudo bem. O Rigoni entrou, o Rigoni, né, que ainda não encontrou seu melhor futebol, ainda não tá jogando aquilo que a gente sabe que ele joga, não tá bem, a gente precisa ver um novo Rigoni. E Thiago Volpe no começo, né, tava com medo dele entregar, depois ele conseguiu se achar ali. Diego Costa, engraçado, né? Hoje eu queria o Diego Costa de titular. O Rogério, ele tá trazendo... Eu acho que o mais importante do Rogério é ele trazer jogadores que a gente já imaginava ter sido desacreditados e ele poder trazer esses jogadores de volta. O Rogério que matou a pau, mudando a forma de jogar, mudando aquele seu estilo, né, de volume de jogo. O Rogério, pelo menos, ele nos mostra que contra jogos maiores, times que vão propor mais, que podem atacar mais o São Paulo, ele vai fazer uma tática mais inteligente de jogar no contragolpe, de jogar recuado, com estratégias, com armadilhas contra os outros times. E quando o time é de menor expressão, que não vai atacar de jeito nenhum, ele simplesmente ataca, se fizer o gol faz. Estou gostando muito da postura do Rogério, estou gostando muito do começo do Rogério, é aquilo que eu já falava mais ou menos aqui no canal, muitas críticas, né? Rafinha é muito importante pro time do São Paulo, tem uma experiência, uma moral, é diferente ter um cara desse, acho que agrega muito, embora o Rafinha esteja claramente com o físico debilitado, o Rafinha agrega muito na experiência,
nas noções de jogo que ele tem, e o Wellington, que outro jogador que eu tava desacreditado. Léo fez uma partida tímida ali, mas ok, não contestou, não comprometeu em nada. E o Wellington, ponto positivo pro Wellington, saiu porque sentiu, mas sentiu e cansaço, mas assim, o Wellington, ele grata surpresa, jogou muito bem. Jogou muito bem, e o Wellington é um jogador que nós temos peso 2 porque ele rouba diretamente a posição do Reinaldo, jogador que claramente não pode jogar no São Paulo. Muito feliz pelo Ceni não ter colocado o Reinaldo nesse jogo aí. Mas é isso, galera, o São Paulo continua invicto. O Ceni, né, continua invicto, não perdeu os clássicos até agora. É um novo momento para o São Paulo. Eu convido vocês a comentarem aqui e vamos ver agora a grande mídia, aqueles que nós sabemos que vão falar sempre mal do São Paulo, vamos ver agora porque eles vão ter uma noite dura, a cabeça deles vai doer agora porque a gente sabe que time que eles torcem. Galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.